bonitinha e bonitão. Vocês que me assistem e me acompanham sabem que a gastronomia é uma das minhas paixões. E hoje você vai desvendar comigo o mundo da gastronomia. Lendas, histórias, curiosidades. Você vai saber um pouquinho mais sobre algumas delícias. Chegou a hora de mais um capítulo da série Histórias Curiosas. E quem vai nos revelar segredos deste mundo que eu adoro, delicioso, é a autora do livro Histórias, Lendas e Curiosidades da Gastronomia, que é a Roberta Saldanha. Boa noite, Roberta. Boa noite. Como vai, querida? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? E você? Obrigado Esse é por ter de presente. vindo. Opa! Isso é uma paixão nossa, autografado. Gravado. Obrigado, meu amor. Obrigado. Ilustradíssimo, não? Lindas as ilustrações. Fizeram um trabalho primoroso. Muito bacana. Olha, tem tudo. Bom, depois essa história da gastronomia me parece forte, até porque esse amor que você deve ter pela gastronomia, que é meio parecido comigo, com toda certeza foi o indutor Com certeza. dessa tua obra, né? Ele que te dá esse amor que te induziu a escrever o livro. Fala dele. Na verdade, Rony, essa paixão pela gastronomia ela já dura alguns anos, né? E ela vem de longe. Nós tínhamos uma empresa que promovia eventos. E em 1995, nós criamos o primeiro evento de gastronomia do Brasil, Boa Mesa. Olha, Boa Mesa, Boa Mesa, sim, lembra do Boa Mesa? claro. Pois é. E na época a gente fazia, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós montávamos uma área de exposição, onde vinham, né, expositores da área de alimentos, bebidas, enfim, ligados à área. E, em paralelo, nós promovíamos, né, aulas, degustações e workshops. E, para ministrar essas atividades, convidávamos chefes do mundo inteiro, né? Então, grandes nomes da gastronomia passaram pelo Boa Mesa, né? Daniel Boulud, né, François Payat, Alain Ducasse, Patrício Wells. Aí de vinho, já indo um pouquinho para o seu lado, né? A gente trouxe Alberto de Villaine, do Romanée Conti. E para não dizer dos nossos queridos brasileiros, né? Claude Tragot, Emmanuel Bassolet, Laurent. Então era impossível, né? Em meio a essas feras todas da gastronomia. Bacana você falar isso, os nossos brasileiros. Aos nossos brasileiríssimos. Abraçaram. Francês. Claude também, mas abraçaram com amor e entusiasmo. Eu achei bacaninha isso. Porque eles se sentem brasileiros. Sem dúvida. E abraçaram com amor, né? Com dedicação. E são apaixonados pela nossa culinária, pela diversidade que a gente tem. O Manel, vou dizer que é meu amigo, ele se sente brasileiro mesmo. Ele é uma paixão, né? Ele é muito querido. Agora, imagina eu convivendo com essa turma toda. Pegou por osmose. Então, comendo tudo. Agora, tentando, né? Um pouquinho, experimentando. Agora, por que você resolveu fazer uma pesquisa sobre a comida e não simplesmente fazê-la, que é o que todo mundo imagina? Não tenho competência. Absolutamente. Tem vocação. Digamos assim, até que eu faço, né? Assim, eu gosto, acho que esse lado eu até puxei para minha mãe, né? Eu tenho essa coisa eu gosto muito de receber as pessoas, né? E eu acho que a gastronomia é uma coisa fantástica, porque é um hobby maravilhoso, porque ele agrega. Exatamente. Ele traz para perto da gente, né? Ninguém se isola para cozinhar. Claro. E eu sempre digo o seguinte, que o melhor lugar da casa é a cozinha, Sem né? dúvida. Você reúne os amigos, Sem bom dúvida. vinho, um bate-papo, enfim. Sem dúvida. Mas assim, eu acho que me faltam algumas qualidades que eu acho essenciais, né? Por exemplo? Paciência. Que eu quero logo ir abreviando, pulando etapas, fazer né? um demi-glace não é praia, assim, né? E um pouquinho de disciplina também. Eu também cozinho muito no olho, né? Aquela coisa de... Bom, quando você colocou, como assim, uma xícara? Não sei, eu vou colocando e vou provando. Se não for patisserie, não tem fórmula. Vamos à luta. Né? Então eu achei que dava mais certo eu escrever, sabe? Pesquisar um pouquinho, escrever, que também... Você falou em pesquisar um pouquinho. Como é que foi feita essa pesquisa? Na verdade, Rony, há uns 3 anos atrás, 3 não, talvez um pouquinho mais, eu lancei um dicionário tradutor de gastronomia em 6 línguas, né? Eu tenho. Você tem? Olha que bárbaro, mas eu lembro que na ocasião eu mandei de presente para você. Enfim, e nessa época eu encontrava pouquíssima coisa de tradução e muita coisa de história. E aí você vê uma história aqui, lê outra ali, eu comecei a me apaixonar, porque tem histórias hilariantes, extremamente engraçadas, e
E é gostoso porque você passeia pela história, né? E vai contemplando também uma série de personagens. No livro, se não me engano, acho que eu cito quase 1.700 personagens, né? Então eu fui enlouquecendo com isso. E eu fui juntando esse material até meio assim aleatoriamente. Depois do lançamento do livro, um amigo meu, ele conhecia um editor no Rio de Janeiro, ele falou assim, olha, Roberta, esse material é tão bom, né? Você já pensou em mandar isso para alguma editora para avaliar? Eu falei, se você tem esse caminho, mande. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, ele avaliou, né? E ele acha que, assim, estava bem incipiente, é verdade, então... Mas olha, tem um caminho aí para ser um livro maravilhoso. E aí a louca aqui, né, que já tinha feito o dicionário, começou a pesquisar e aí nasceu histórias dessa maneira. Você diz, inclusive, que nesse livro você pretende desfazer alguns mitos, né, que cercam certos pratos e certos ingredientes. Como assim? Olha, são coisas assim, por exemplo, a feijoada, né? A feijoada, eu lembro que eu me criei ouvindo, né, que a feijoada tinha sido obra dos escravos. Uma falácia isso. Teria nascido. Imagina. Nascido usado. E absolutamente, né? Alguns historiadores acreditam, né, que ela tem a ver com algumas receitas portuguesas das regiões de Trás-os-Montes, enfim, da Extremadura, e que ela teria a ver, ela viria de uma região onde o porco é muito valorizado. E dele tudo se aproveita. Então, o rabo, as patinhas, enfim, as orelhas, são salgadas e cozidas em feijão branco. E essa, cassoulet. Exatamente. E essa feijoada transmontana, digamos assim, ela já existia muito antes do Brasil pensar em ser descoberta. Nossa feijoada seria um cassoulet moreno? Olha, é o que diz Câmara Cascudo, né? Ele diz que a nossa feijoada nada mais é do que uma derivação de alguns cozidos europeus, do caso do cassoulet. Do pucheiro, do espanhol, e da própria caldeirada portuguesa, né? Seja como for, né, a nossa feijoada aqui, ela ganhou as bênçãos alegres, como diria Caloca Fernandes, do feijão preto. Na verdade, deve ter acontecido assim, a cozinheira na hora, né? Não tinha? Não tinha, na falta do feijão branco, colocou feijão preto, e que casamento mais feliz, lindo, né? Lindo. E foi assim que a feijoada se tornou conhecida no Brasil inteiro e no mundo também, né? Essa história também no livro que você toca em relação ao tomate, por exemplo, e batata. Tadinha da batata. Pois é, porque eram considerados venenosos, né? É, exatamente. As solanáceas, algumas até que são, mas o tomate não é, berinjela não é. Absolutamente, mas todas inicialmente sofreram bastante, né? A batata, ela entrou pela Europa através de um explorador espanhol, né? O Francisco Pizarro. Lá Nossa, sabe tudo, hein? Podia ter escrito o livro junto comigo, olha, se eu soubesse. Curioso, não. Esse cara demoliu aqui um império, esse Pizarro, feito mal, perverso. Levou pelo menos a batata para a Europa. Né? E o Francis Drake, que era um corsário. Né? Quem sabe da vida dele é Elizabeth I. Com certeza, sabe tudo. Gostava. Então, foi ele quem introduziu, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha. E sabe-se lá porque cismaram que a batata era culpada por uma série de enfermidades, né? Então achavam que ela causava lepra, sífilis. Americanos não consumiam de jeito nenhum porque achavam que encurtava a vida. Os escoceses diziam que não consta, não aparece na Bíblia, em momento nenhum é citado, então de jeito nenhum jamais vou consumir isso. E por outro lado também os padres também colaboravam um pouco com isso. E eles tinham, porque eles, na verdade, tinham receio que na hora do preparo da hóstia eles colocassem fécula de batata, o que prejudicaria a hóstia. Então eles alimentavam também esse negócio. Então precisou vir a guerra, uma menina dos 7 anos, precisou um militar agrônomo, né, o Antônio Parmentier. Ele foi preso e aí no decorrer do tempo que ele ficou preso, ele resolveu estudar as batatas, né? E, finalmente, quando ele foi preso, ele resolve voltar para a França, e na época a França sofreu um problema seríssimo, né, de fome. E ele falou, não, eu vou convencê-los que a batata é a melhor solução para aplacar a fome da população francesa, né? E ele consegue uma reunião, né, ele é convidado a um jantar no palácio, e lá, muito interessante, ele leva para Maria Antonieta um ramalhete feito com a folhagem da batata, que é muito rica, é muito bonita, né? E lá ele convence o rei. Ele falou assim, olha, a batata não é comida nem para o gado, tampouco para a classe menos favorecida, tampouco causa nenhum tipo de problema, né? E ele convence o rei, e por conta disso ele ganha, né? Ele passa a ser chamado de barão, ele ganha permissão do rei para plantar batatas no palácio, e a partir daí todos os pratos preparados à base de batata, né, ganham o nome dele em homenagem a ele. Então foi ele que desmistificou essa coisa que é batata, coitadinha. Tem uma outra história que eu acho muito interessante também, que é só do bauru, do nosso sanduíche, né? Do bauru, e do brigadeiro, são histórias curiosas. O brigadeiro é bonitinho, né? O brigadeiro diz respeito
Estamos lá em 1945, né? De um lado Eurico Gaspar Dutra, do outro lado o brigadeiro Eduardo Gomes, disputando aí, né, a sucessão de Getúlio. E o brigadeiro era um homem muito bonito, era um homem alto, charmosésimo e nunca tinha casado. Tanto é que o slogan da campanha dele era muito engraçado, assim, vote no brigadeiro que é bonito e é solteiro. Eu não fico custo acreditar que alguém se elegesse com, né? Meu Deus. Mas enfim, e por onde ele passava, Rony, as mulheres ficavam enlouquecidas com ele. E aí elas resolveram ajudá-lo, né, na campanha, a arrecadar fundos para a campanha. E uma delas lá teve a brilhante ideia de pegar leite condensado e misturar com chocolate. E criou-se o doce do brigadeiro, que foi um sucesso assim instantâneo, né? Que ainda é. Ai, ainda hoje, né? Aquela coisa de a gente comer na panela, maravilhoso. O brigadeiro fez sucesso. Em compensação, o Eduardo Gomes, coitadinho, né? Não teve a mesma trajetória. Não foi né? Então foi aí a historinha do meu brigadeiro nasce assim. E o Bauru? E o Bauru, ele começou, a história de um estudante de direito, né? O Casimiro Neto Pinto, e ele, muito engraçado, ele naquele dia, né, ele tinha, casualmente ele tinha pego uma cartilhazinha da Secretaria de Saúde que falava sobre alimentação para crianças. E aí ele chega à noite, né, ele tinha marcado uma partida de sinuca, ele chega numa lanchonete aqui no centro da cidade de São Paulo, morto de fome e tal, aí vira-se lá pro chapeiro e fala assim, olha, vem cá, pega aí um pedaço de pão, tira o miolo e coloca um queijinho derretido. Aí lá vai o chapeiro, tá preparando o sanduíche. Aí ele vai assim, peraí, coloca aí, tá faltando proteína, isso na influência da cartilha, né? Coloca um pouquinho de proteína, né? Então coloca aí umas fatias aí pra mim de rosbife. O chapeiro foi lá, colocou, já estava indo pra chá, falou, não, pera, tá faltando vitamina, coloca umas fatias de tomate. E o chapeiro assim fez, né? E ele já estava lá no segundo sanduíche, porque já tinha ficado meio delícia, chega um amigo dele, o Kiko, né? E prova e fica encantado, maravilhado, né, com o sabor. Aí vira pro chapeiro, e daí veio o nome, né? Falou assim, ó, me dá um desses aí do Bauru. Pronto, consagrou o sanduíche dessa forma. E a coisa é tão interessante que, assim, tem uma lei municipal que protege a receita, né? O Bauru, na cidade, aqui no interior de São Paulo, no museu da cidade, ele tem uma sala só para ele, né? Ele tem selo de qualidade e ainda e é candidato a patrimônio material da cidade. Olha também, que coisa. Né? Essas histórias são tão curiosas, tão interessantes, Roberto, que eu acho que você deve voltar. Eu vou mostrar a capa do livro, que está aqui, ó. Esse livro que a Roberta escreveu, mas tem tanta coisa que eu gostaria de saber mais, quer dizer, até porque, olha, histórias e lendas, curiosidades da gastronomia. Porque é muito pouco tempo, eu quero que você volte. Com prazer. Promete aqui no ar? Prometo. Roberta Saldanha, que escreveu esse livro, vai estar com a gente de novo, porque tem muita coisa a perguntar ainda. Muito obrigado por ter vindo, Imagina, meu amor. Eu obrigado que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que ideia que você teve, não fala a verdade. Pois é. Obrigada, querido. Obrigado, o que tem de história. Tem bastante, pra gente fofocar bastante. Vamos sim. Obrigado, Roberta. Obrigada a você.